A palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A proclamação de João Batista. João testemunha sobre Jesus e exclama, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: Ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João Batista clama no deserto. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: Eu não sou o Cristo. E o questionaram: Quem és então? És tu Elias? Ele disse: Não o sou. És tu o profeta? E João afirmou: Não. Então perguntaram a ele: Quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus e perguntaram-lhe ainda: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso, batizando com água. João batiza Jesus. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
e eu de fato vi e testifico que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Cristo. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E Jesus disse: Vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Jesus encontra outros discípulos. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhes Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.